Bom dia a todos. Good morning, everyone. Não, se é a primeira vez que você está vindo, So if you are here for the first time, e você também que está nos vendo pela primeira vez na internet, and if you are watching us through the internet for the first time, fazendo um culto bilíngue, doing a bilanguage service, é porque todo primeiro domingo de cada mês, it's because every first Sunday of the month, pela manhã, for the morning, nós queremos que essa palavra passe as fronteiras do Brasil. we want this word goes beyond of the walls. Então eu gostaria que você que está aqui tivesse um pouco de paciência So I want you, if you are here, to be patient comigo e com ele. with me and him. Amém? Amen. Mas eu quero que você entenda I want you to understand que pessoas têm sido abençoadas. that people has been blessed Numa certa medida tem sido. in a measure. E nós pretendemos melhorar isso, Anyone wants to be better in this? fazer treinos, Do trainings, e aí a gente vai conseguir bem mais o coração de outras pessoas. and we're gonna catch more hearts of the people. Amém? Amen. Se uma pessoa If one person é alcançada por um culto desse, is caught by this service, o propósito foi atingido. the purpose was complete. Amém? Amen. Então eu conto com tua ajuda. So I want your help. Pai, no nome de Jesus Cristo, So in the name of the Father, nós te agradecemos we are thankful pelo pão nosso de cada dia. for the daily bread. Nós cremos We believe que Jesus é Senhor das nossas vidas. that Jesus is our Lord, E nós te agradecemos and we are thankful por proteção a cada dia. for our daily protection. Em nome de Jesus. In the name of Os Jesus. que creem, digam amém. Those one who believe, say Cumprimente alguém que amen. está do seu lado, diga bom dia, seja bem-vindo. Say hi to the person next to you and say welcome. Obrigado. Glória a Deus. Glory to God. Então, somos uma igreja convidada a viver a inspiração que vem dos céus. So we are a church invited to live an inspiration from heaven. A primeira vez que Jesus fala sobre a palavra igreja, So the first time that Jesus says the word church em Mateus capítulo 16, in Matthew chapter 16, ele fala, he says, por consequência, uma inspiração que Pedro teve. for the consequence of inspiration that Peter had. E que inspiração Pedro teve? And what this inspiration Peter had? Pedro, ele recebeu uma inspiração do Pai. Pedro received an inspiration from God, from Father. E ele disse para Jesus: And he said to Jesus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. you are the Son of the God. E logo em seguida, So next, Jesus fala para Pedro que essa fala ou esse pronunciamento de Pedro so Jesus says to Peter, this pronunciation, não partiu de Pedro mesmo. it didn't came from Peter. Não tem nada a ver com humanismo. It doesn't have any cause with humanity. Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra, Jesus came to bring the kingdom of God to earth, para que a igreja pudesse viver so the church could live pelo Espírito. by the Spirit. E quando Pedro falou isso, And when Peter said that, quando Pedro falou pelo Espírito, when Peter talked about Jesus disse: é sobre isso que eu vou edificar a minha igreja. Jesus said, it's about that I'm gonna edify my church. Pedro, você é uma pedra pequena, Peter, you are rock, a little rock, mas tem uma pedra grande que eu vou colocar a igreja em cima. but there is a big rock that I'm gonna put my church on it. Ou seja, quando a igreja vive inspirada, When the church lives in spirit, ela fica edificada. he is edified. E quando a He's igreja established. está edificada, And when the church is established, ela recebe um anel. she receives a ring. Só que esse anel é aquele maior, But this ring is a big ring onde você coloca várias chaves. where you put
Várias chaves. many keys. Então, uma igreja inspirada So a inspirational church é uma igreja edificada. is a edified church. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja por causa da inspiração. Jesus says, I'm gonna edify my church because of the inspiration. E a igreja, ela recebe chaves So the church received keys, para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. so the doors of the from heaven cannot prevail Chaves against de the sabedoria. church. Keys of knowledge, Chave de adoração. keys of worship, Porque não é a chave, não são as chaves para o reino. because it's not the keys for the heaven. São as chaves do reino. It's heaven's key. Então, como se mover no reino de Deus, que não virá, mas já veio? So how Está do aqui. we move? What's it move? Como a igreja vai se mover no reino? How do a church is gonna move by the kingdom? Com as chaves. With the keys. Porque não são as chaves, Jesus disse, It's not the keys. não são as chaves para o reino, It's not the key for the kingdom. mas as chaves do reino. It's a kingdom's key. O que nós precisamos aqui na terra? What do we need on earth? Você vai encontrar You're gonna find as chaves da vitória, ou glória, a victor's keys quando você foi inspirado. when you are inspiration. E quando você é inspirado, And when you are inspiration, você está edificado. you are edified. Só que a palavra edificação, But the word edification, a gente vai ver isso mais na frente. we're gonna see this forward. A palavra edificado So the word edification é tornar-se eficaz. is to be more effective. Porque efetividade So effective não é eficácia. is not effect. Uma igreja barulhenta, A loud church, uma igreja que faz coisas, a church that do things, não necessariamente é uma igreja eficaz. is not necessarily a church effect. Efetividade Effect, é bom, it's good porque nós ficamos em movimento. because we are in a move. Mas esse movimento, ele tem que ter um propósito. But this move has to be a purpose. O propósito de trazer o efeito que ele deseja. The purpose that needs a effective that he desires. Então, uma igreja edificada So a church edified é uma igreja que é inspirada. is a church that is inspiration. E essa edificação So this edification nos tornará eficazes, brings us effective porque vamos receber as chaves do reino. because we're gonna receive the kingdom's keys. Isso está em Mateus capítulo 16, versículos 17, 18 e 19. This is in Matthew chapter 16, Tudo isso que eu estou te 17 falando. and 18. Everything that I'm saying now. Então diga comigo, inspiração So say to me, inspiration vai me levar is gonna take me à edificação. to edification. Quando eu estou edificado, When I am edified, eu vou receber chaves I'm gonna receive para keys que eu possa me tornar efetivo so that I can be effective e eficaz. and effective. Diga, e as portas do inferno And the doors of the não heaven prevalecerão is not gonna prevail contra a igreja. against the church. Mas existem muitas coisas que roubam But there is things that stole things, a nossa eficácia. our effective. E o que rouba a minha eficácia e a sua eficácia? And what steal our effective? A falta de inspiração. The absence of inspirational. A falta de inspiração. The lack of inspirational. Uma igreja histórica, A historical church, uma igreja que apresenta um Jesus histórico. a church that represents Jesus historic. Essa não é a igreja que o diabo está preocupado com ela. This is not a church that devil is worried about it. Mas quando uma igreja resolve But when a church desires andar na inspiração, to walk in inspirational, vamos deixar os demônios nervosos. we're gonna worry the Doido. demons. Crazy. We're gonna worry, crazy the demons. E quando deixamos os demônios doido, And when we do, when the demons are crazy, é quando nós estamos inspirados. is when we are inspirational. Uma igreja que vive de inspiração.
A church that lives by inspirational. que resolve viver um estilo de vida de cima para baixo. That desires to live in inspiration from heaven to earth. Não se apoiando no seu próprio entendimento, mas confiando em Deus de todo o coração. Não se apoiando em Deus, Not não se apoiando no seu entendimento, mas confiando em Deus de todo o coração. being on knowledge, but trusting God with all your heart. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glory to God. Porque nosso estilo de vida, Because our style of life e existirá momentos is going to have moments que nós não vamos ter as respostas que nós that queremos. we're not going to have answers that we want. Mas quando não temos respostas But when we don't have answers e nos envolvemos com processos, and we are involved with the process, parece que é isso que agrada mais a Deus do que te dar a resposta. it may look like that is God's bring more pleasure Porque to Him. a resposta não mostra tanta devoção a Deus, Because the answer don't brings devotion to God, mas os processos, but the process você vai ter que desenvolver devoção a Deus, you're going to have to bring devotion to Him. porque nós não somos chamados Because we are not called para viver um estilo de vida to live a lifestyle através somente de recompensas e prêmios, only receiving gifts, rewards. nós somos chamados We are called para desenvolver um estilo de vida to develop a lifestyle onde caminhamos com Deus, when we walk with God, independente de respostas. independence of answers. Nós cremos que Deus coopera We believe that God cooperates conosco with us para tudo ir bem. to everything goes well. Os processos nos levarão às respostas So the process is gonna bring us to the answers com maturidade. with mature. Existem coisas There is things que você ainda não tem resposta, that you don't have answers, porque se a resposta tivesse chegado, because if the answers came, você não aproveitaria o melhor que Deus tem. you're not gonna enjoy the better things that God has for you. Então Deus nos prepara So God prepare us para que a gente aproveite o máximo suas respostas. so we can enjoy the more of His answers. Amém? Amen. Glória a Deus. Glory to E God. como nós podemos viver inspirados? So how we live in inspiration? Se vamos If you are estar edificados, be established, cheios de chaves de autoridade, full of keys, authority keys, não autoridade para mandar nas pessoas, not authority to command on people, autoridade para servir as pessoas. authority to serve people. Amém? Amen. Como desfrutaremos desse estilo de vida? How are we gonna enjoy this lifestyle? Porque a inspiração Because the inspirational nos leva à edificação, takes us to inspiration, nos to leva à edify, autoridade, takes us to authority. mas como fazer So how para viver uma vida inspirada? how do we live an inspirational life? Resumindo essa pregação, você pode até ir embora depois disso que eu vou falar. A summary of this service, you can go away. A Bíblia não out. pode ser um jornal para você, The Bible cannot be a newspaper for you ou um livro de histórias. or a journal. A Bíblia deve ser alimento. The Bible has to be a É um caso de vida ou morte. food for you. It's a death and life for you. Quando você decide, When you decide, você escolhe you choose a apreciação que você dá às Escrituras. the exciting of the scriptures that you have. Porque você não pode celebrar aquilo que você não aprecia. You cannot celebrate the things that you not appreciate. Então, se você aprecia, So if you appreciate, você vai celebrar. you're gonna enjoy. E se você celebra é porque você honra. And if you rejoice, E- it's because you honor. E Jesus falou de um povo que honrava somente com os lábios. And Jesus told about us a people that only honor Him with the lips. A honra requer de mim e você um sacrifício, um preço se paga para poder honrar. The honor takes us to a sacrifice to honor. Eu estou falando honrar as Escrituras. I'm telling you about the honor the scriptures.
existe um sacrifício, There is a sacrifice. existe um preço que se paga. There is a price that you take, that you pay. Não estou falando o preço que Jesus pagou, I'm not saying the price that Jesus paid. porque eu lembro, Because I remember. há muitos anos atrás, Many years ago, não tantos anos assim, not as many years ago, na época que não existia, eu acho que nem celular, in the era that doesn't exist cell phones, eu recebi algumas cartas de Cristiane. I received some letters from Christian. E aquelas And- cartas Those letters não resolvia para mim só ler uma vez. doesn't resolve just to read one time. Até porque nós guardávamos aquelas cartas. Even though because we kept those letters, Porque nós apreciávamos aquilo que estava escrito. because we appreciate those words that was written. Aquilo não era simplesmente uma história ou contos de fada. It was not just historical Mas- fact contos, Existia vida naquilo. but was life in that. Então eu, vez por outra, dava uma olhada naquelas cartas. So sometimes I was reading those letters. E cada vez que eu lia, So when every time that I read, vocês querem saber o que é que eu fazia, né? you want to know what I do, right? Diga. Say. Eu fazia, é isso mesmo. I did. I was like, yeah, that's it. Eu fazia, uau. I did. Wow. Ficava mais apaixonado com aquilo. I was like more passionate about that, E ficava pensando nela. and I was thinking about her. Como você pode ler as Escrituras How can you read the scriptures e não pensar em Jesus and Cristo? not think about Jesus? Se Ele é a Escritura. If He is the scriptures, Isso é maravilhoso. this is amazing. Então, So é basicamente sobre isso it's basically about that que nós vamos ministrar hoje. we're gonna ministry today. É a palavra profética, It's the prophetic word. ou a palavra inspirada. So all inspirational word, Ela serve também it serves also como uma arma de guerra. as a war weapon. A vida que essa palavra tem This life that this word has nos mantém vivos, keeps us alive, nos mantém de pé, keeps us stand, nos mantém animados. keeps us rejoice, excited. E é isso que Paulo deixou bem claro para Timóteo. And that is that Paul told to Timothy. Eu queria que o pessoal da mídia colocasse na And nova I- tradução, linguagem de hoje. And I want the people in the media to put 1 Timóteo. New Living Translation. 1 Timóteo capítulo 1 Timothy chapter 1, versículo 12 ou 18. verse 18. E nós vamos trabalhar um pouco em cima disso. And I'm going to work a little bit on that. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Paulo fala: Timóteo, meu filho, eu vou ler, depois você lê em inglês, ok? Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam suas o quê? Para que você possa combater o quê? Bem. 1 Timothy chapter 1 verse 18 on NLT. Timothy, my son, here I am, my instructions for you, based on the prophetic words spoken about you earlier. May they help you fight well in the Lord's battles. E Paulo estimula Timóteo também no capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. So, also in 1 Timothy chapter 6, verse Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Não, 1 Timóteo capítulo 6, na revista e atualizada. Só muda a versão quando eu pedir, ok? Revista e atualizada é que a gente usa comumente, por consequência. Como? É um padrão que a gente acha que seria melhor para nós, dentro da nossa linguagem. A revista e atualizada a gente usa direto. As outras versões a gente usa para fazer
ter um estudo e ver de uma nova perspectiva os versículos, isso é bom, ok? Revista atualizada. Combate o bom combate da fé. Diga, existe um combate. Say, there is a combat. Diga, o bom combate. The good fight. Diga, o combate da fé. The fight of faith. Eu acho interessante, So, I think this is interesting. porque na última carta de Paulo a Timóteo, Because the last letter to Paul from, ele volta a falar desse combate. he starts to say about this combat again. 2 Timóteo, 2 Timothy, capítulo 4, Chapter versículo 4. 7. verse 7. Combati o bom combate, completei a carreira, amém? Guardei a fé. I have- 2 Timóteo 4, 7. 2 Timothy, chapter 4, verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Vamos colocar a partir do versículo 6, 2 Timóteo 4, 6. So let's Perdão, read 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Isso mesmo, versículo. Ok, eu vou ler um, você lê o outro, ok? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Isso significa que ele sabia que estava perto de morrer. E o tempo da minha partida é chegado. Ok? Verse 6. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. No versículo 7 ele diz: Verse 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. E no versículo 8: Verse 8. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Verse 8. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Então Paulo fala 3 vezes sobre combate. So Paul says about combat 3 times. E esse combate So this combat envolve involves uma palavra de Deus a word of God para mim ou para você, to me or for you, para que a gente combata. so we can fight. Paulo até o último dia, Paul, even the last days, ele disse: eu combati o bom combate. he says, I fight the good fight. Você acha que Paulo se firmou em quê? What do you think that Paul's established? Se firmou He's established nisso que a gente vai ver outra vez. in this that we're gonna see again. 1 Timóteo, 1 Timothy, capítulo 1, verso 18, chapter 1, nova verse tradução 18. na linguagem de hoje, pode colocar. New Living Translation. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você, que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater. Timothy, my son, here are my instructions for you, based on the prophetic words spoken about you earlier. May they help you fight well in the Lord's battles. Então, So, Paulo fala para Timóteo, Paul says to Timothy, as profecias, the prophetic as palavras proféticas, a words, palavra de Deus em você, the word of God in you, aquela inspiração que você tem, the inspiration that you have, porque a palavra de Deus veio para você, because the word of God comes to you. essas são tuas armas. This is your weapons. Você tem que combater esse You have combate. to fight this fight. Timóteo estava debaixo de pressão, Timothy was under era pressure. um jovem pastor, He was a young pastor, e muitas pessoas se opunham a ele. and many people was Oposição a against ele. him, was opposing him. Então Paulo dizia: So Paul said, recebe as tuas armas, receive your weapons. lembra das tuas armas, Remember your weapons. fica com tuas armas. Stay with your weapons. As palavras The words que foram inspiradas, that was inspirational, que veio para você, that came for you. é nisso que eu me firmei. That's what I was established. Eu combati o bom combate, I fight the good fight. firmado nas palavras. Established on the words. Eu corri a carreira, I raised the race. eu combati o bom combate. I fight the good fight. Olha, eu já tô indo embora. I also
my time has come. O que me espera agora é o prêmio. That was waiting for me is the reward. O prêmio que Deus tem para mim. The reward that God has for me. Porque esse é o estilo de vida. This is my lifestyle. Viver por inspiração. Live by inspirational. Porque a palavra que eu pego ela, because the word that I take, that I get, ela vai deixar de ser letra e passar a ser espírito e vida. It's not gonna be letter, but it's gonna be life for me. Eu creio que Paulo também escreveu I believe Hebreus. that Paul wrote Hebrews. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebrews chapter 2 verse 1. Paulo diz Paul que nós says, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. That we're gonna have strongholds the true things said. Okay. Mais firmezas, mais firmeza, mais firme, mais forte. Be strong, Forte, strong, forte, strong, forte. strong. Até que você comece a apreciar aquilo. Until you appreciate that. Até que você possa ver Jesus nas Escrituras. Until you can see Jesus on the scriptures. Até que a paixão se levante dentro de você. Until the passion Por causa daquela Escritura. Because of the scriptures. Tem algo nessa Escritura. There is things on the scriptures. Tem vida nessa Escritura. There is life on the scriptures. E isso é para mim e para você. And this is for you and for me. Nós queremos sempre algo novo. We all want new things. Mas Paulo não disse para se apegar ao novo que vem. But Paul said to not hold the new things. Paulo disse para você se apegar Paul said to take ao que você ouviu. the things that you heard. Paulo disse para Timóteo se apegar. Paul said to Timothy to take. Timóteo, você tem uma arma. You have a weapon. Que arma, Paulo? As palavras que você ouviu sobre você. The words that you heard about you. Guerreie, batalhe o bom Fight combate. the good fight. Combate o bom combate. Fight the good fight. Pega as armas. Take the weapons. Que armas? Which weapons? A palavra. The word. A palavra. The word. Não que você vai ouvir. Not the things that you're gonna hear. A palavra que você já ouviu. But the word that you heard before. Meu estilo de vida foi assim. This was my lifestyle. Paulo fala para Timóteo: eu corri minha carreira. To Timothy, I run my race. Completei a minha carreira. I complete my race. Combatei no bom combate. Fighting the good fight. E como é que Paulo combate o bom combate? And how do Paul fight the good fight? Da mesma forma que ele explicou para Timóteo. The same way that he explained to Timothy. Irmãos, eu quero te dizer que isso é uma chave poderosa que você está recebendo nessa manhã. I want to say to you that is a powerful key that you are receiving this morning. Eu sei, nós cremos e vamos melhorar muito. Be better on this. A fazer esses cultos assim. To do this service like. Mas você precisa pegar isso que está sendo passado para você. But you have to take this that you are passing to you. Viva. Live em função da palavra de Deus. In a function the word of God. A Bíblia diz nos Salmos. The Bible says in Psalms 119. 119. No versículo 105. On the verse 105. Lâmpada para os meus pés é o quê? E luz para os meus caminhos. Amém? Lamp for my feet are the word, and light unto my path. Glória a Deus. Volta lá. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos é a minha experiência. Lamp for my feet and luz para o meu caminho é o que eu acho. Light for my way is the thing that I think. Luz para o meu caminho. Light for my way é o que os opositores me dizem. Is the against says to me, the hater says to me. Luz para o meu caminho é o que o diabo me diz. It's what the devil says to me. Luz para o meu caminho é o que eu sinto. Is what I'm feeling. O que é luz para o meu caminho? What is light for my way? O que o salmista está dizendo? What is Psalms saying? Você deve caminhar. You have to walk. Não na luz do seu entendimento. Not in the light of your knowledge. Não na luz do que você acha. Not in the light that you think. Nada mais exterior. Not beyond that. Nada exterior. Not exterior. É mais o seu estilo de vida.
It's not your lifestyle. Mudou tudo. Everything changed. Não é viver de fora para dentro, It's not to live outside to inside. mas é viver de dentro para fora. It's to live from inside out. Isso é o que Jesus disse para Pedro. This is what Jesus was saying to Peter. Quando Pedro falou pelo Espírito, When Peter says to the Spirit, Jesus by the disse: isso não Spirit, veio de você. Jesus says, this is not came from you. Mas esse estilo de vida, But this lifestyle que não parte do humanismo, that not came from the humanity, mas parte da divindade na humanidade, but came from the divinity to the humanity. isso é igreja. This church, Como a igreja vive? how the church lives. A igreja, ela não é humanista, The church is not a humanity, porque é o diabo que cogita, because it's the devil that says, sugere, reflete it reflects that das coisas dos homens. the things from humans. A igreja, ela vive por inspiração. The church lives by inspirational, E se ela não vive por inspiração, and if it does not live by inspirational, ela vai se envolver com muita coisa errada aqui na terra. she's gonna live by involves everything wrong on earth. A inspiração muitas vezes The inspirational many times nos leva pelo caminho do amor, takes us from walk to love, mas às vezes nós pensamos que o amor but sometimes we think the love não é o movimento dos hippies, paz e amor, is not the move of the reaps, porque Jesus disse que eu vim trazer espada para a terra. because Jesus says, I came to bring soul. Eu vim trazer dissensão. I came to bring dissension. Dissensão, pastor? Dissensão? Foi. Sabe com quem? Com qualquer um, inclusive You know who? entre With pai e filho, anyone. mãe e filho, Father, dad, marido son, e mulher, dissensão, espada. women, sword. Pega aí! Take that. Foi. O que é dissensão? What is dissension? Pontos de vista diferentes, Points of view, different points of view. perspectivas Perspectives, diferentes. different. O reino é estabelecido The kingdom is established, e quem não colocar ele em primeiro lugar and the one who doesn't take him first time não é digno do reino. is not inherited to the kingdom. Às vezes falamos de Jesus como Salvador Sometimes we say about Jesus our Savior, e queremos simplesmente o Salvador. and we want only the Savior. Mas Jesus é Senhor. But Jesus is the Lord. Jesus é Senhor. But Jesus is Lord. Isso não significa But means, que this você doesn't mean abraça o Salvador that you embrace the Savior e vai viver qualquer estilo de vida. and you're gonna live any lifestyle. E isso ainda diz, eu sou paz e amor. This is peace and love. Isso é um movimento hippie, rapaz. This is a rip move. E muita maconha na cabeça. And many weed on the head, in the head. Jesus, ele veio fazer separação. Jesus came to separate O que é mundo, what is word, o que é humanismo what is e o humanity, que é uma igreja santificada. and what is a sanctificational church. Glória a Deus. Glory to God. Você prefere que eu fique aqui em cima? Do you prefer that I be here on the stage? Uma igreja inspirada An inspirational church é uma igreja que resolve guardar a palavra, is a church that wants to keep the word que é em tempo oportuno in a opportunity time ou fora de tempo. or away from time. Eu e você devemos pegar a So palavra, we have to take the word, porque a palavra de Deus, because the word of God, ela ilumina o caminho que eu devo andar. it light up our way that I have to walk. Diga, não é um movimento, It's not a movement. não é uma ideia, It's not an idea. não é uma razão, It's not a reason. não é um sentimento, It's not a feeling. mas é a palavra But it's the word que ilumina o caminho that light up our way que eu devo andar. that I have to walk. Só a palavra. Only the word. Glória a Deus. Glory to God. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. 2 Quero te Corinthians mostrar uma chapter coisa 5, aqui. verse 7. I want to show you something. Visto que andamos como? Como? By faith.
E não pelo... Segura aí. Pode falar. For we walk by faith, not by sight. Ok, volta lá. Essa palavra aqui, ó, em português, vemos. So this word that we see here, see, Aparência sight, exterior. appearance outside. Andamos por fé e por nenhuma aparência exterior mais. We walk by faith and we do not walk by Mesmo, outside. mesmo que o seu corpo diga, Even though your body say, eu não consigo. I can't. Mas Deus vai entrar dentro de você e dizer, você pode. But God is gonna come inside you and say, you can't. O que acontece? Eu já li isso aqui. What happens? I already read that. Isso. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 e 2. Ezekiel chapter 2 verse 1. Eu vou te mostrar o poder da palavra inspirada. I'm gonna show you the powerful of inspirational word. Olha só. Isso são palavras que são transformadas. Era informação e passa a ser vida. This is a words that was inspirational and passed to be life. Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Está aqui, Murilo. And he says unto me, Son of man, stand up upon thy feet, and I will speak unto thee. Volta. O que a palavra diz? So what the word says, Filho do homem, Son of man, põe-te em pé. be stand. Ok? Então está lá, So he is there. o homem lá prostrado. The man was prostrate. E o Senhor diz: Humberto, And then God said, Humberto, fica de pé. stand up. Quantos estão entendendo isso? How many of you are understand that? Agora, impressionante So this is interesting. o que você vai ver no versículo 2. That you're gonna see in verse 2. Olha aqui. Let's see here. Então entrou em mim o quê? O quê? Quando? E o quê? E me pôs em pé. E ouvi o que me falava. And the Spirit entered into me when he spake unto me and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. Volta lá. Go back there. Então Deus, So God, Humberto, põe-te de pé. stand up. Como eu estava? Diga, prostrado. How was that? I was prostrate. Ok? Okay? Enquanto ele falava, When he was saying, and when he was saying, o Espírito dele veio the Spirit of him came e me colocou de pé. and stand me up. O que isso significa para mim e para você? What that mean for me and for you? É que se você se voltar para a palavra, And if you go back to the word, o que é dito por Deus, what is saying by God, a capacidade para obedecer já vem embutido. the capacity to understand is already on that. Por isso que o jugo dele é suave That's why his judge it's e o fardo soft, dele é leve. and it's light. O que Deus te fala, What God says to you, eu não vejo tantos tolos I can Tolos. see crazy men dizendo saying como é difícil chegar a Jesus. how it's hard to Oh come meu to Deus, Jesus. Oh my ser God. cristão é uma Be tortura. a believer, it's Tem a um torture. sacrifício. It's a sacrifice. Temos que pagar um preço. We have to pay us. Agora eu entro. price. Agora eu vou entrar. That's the moment Que I'm gonna preço? be. Which price? Jesus pagou o preço. Jesus already paid the price. Então a palavra que é proferida para mim e para você, So the word that is prophesied to me and to e you, nós nos apegamos a ela, that we catch them, dentro dela on them, in them, vem embutido it's already a capacitação have the capacity para você andar nela. so you can walk on that. Mas o teu corpo vai dizer, But your body is gonna say, sua mente vai dizer, your mind is gonna say, eu não posso, I can't, eu não consigo. I can't. Como vai ser isso? How are you gonna be that? Como pode um How's it gonna negócio be desse? that? How's it gonna be possible that? E tome falar. And say things. Aí a Bíblia te lembra. And the Bible reminds you. Olha, Look,
Você não vive mais You don't live anymore por aparência exterior. from outside the Paulo appearance. diz, Paul says, não viva mais don't live anymore considerando considering as coisas the things que você sente, que você pega e que você toca. that you feel that you can touch, Mas considere but consider as coisas que você não vê the things that you can't e que see, são eternas. and there is eternal. É uma escolha. It's a choice. Viver pela fé Live by faith não é uma coisa is not a thing que Deus veio trazer um código pra gente. that God came to bring a code Ou mais uma incumbência. or Incumbência. or responsible Ok. Mais uma responsabilidade. or more responsible thing. E deixar a gente mais nervoso. And we are like nervous. Não, ele veio dizer pra mim e pra você. He came to say to me and to you, A minha obra our work é só você crer em Jesus. is only to believe in Jesus. Perguntaram a ele. Ask to him, Mestre, Master, qual a obra que temos que fazer? what is the work that we have O to que a gente do? tem que fazer? What we have to do? Ele disse que vocês creem em mim. Only believe in me. Essa é a obra de Deus. That is the work of God. A obra de Deus The work of God não é o que você faz. is not what you do. A obra de Deus é o que Jesus fez. The work of God E is quando what cremos Jesus no que did. Jesus And fez, when we believe what Jesus did, Entramos no descanso we enter in the rest e place. começamos a viver And we start to live com a palavra with the word que ilumina o caminho that light up our way que eu devo andar. that I have to walk. Mas os crentes às vezes querem coisas mais difíceis. But they believe sometimes want things Eles querem hard. pagar alguma promessa. They want to pay a promise. Eles querem andar de joelho, They want to walk comprar coisas ungidas. with knees, E não by acreditamos. anointing things. E não acreditamos And we do not believe que a obra é essa. this is the work. Quem é a obra? Jesus é a obra de Deus. Who is the work? Jesus is the work of God. Tudo está nele. Everything is on Him. Ele é a plenitude de tudo. He's the plenitude of everything. É Ele. It's Him. Glória a Deus, glória a Deus. Você percebe como a palavra é poderosa? Do you know this is the powerful? It's a powerful word. Pegue a palavra, Take the word. fale a palavra, Say the word. faça suas confissões de fé. Say your confession words. Mantenha-se firme na palavra. Be stand on the word. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glory to God. Amen. Glória a Deus. Glory to God. Olha como é interessante isso. Let's see. This is João interesting. capítulo 14, versículo 15. John chapter 14. Diz: se me amais, It says, "If you love me, guardareis o quê? you're Os gonna meus keep my mandamentos. commandments." Quantos amam o Senhor? How many of you do you love Jesus? Você quer saber a medida desse amor para com Ele? You wanna know these measures of love? É a medida que você separa Is the measure you separate para ficar com a palavra. to stay with the word? O quanto você fica com a palavra, How many you stay with the word? o quanto você se apega à palavra, How long you stay with the word determina o quanto você o ama. is gonna determine how much do you love. Mas veja isso aqui, But let's see this no versículo 25. on verse 25. Veja que coisa John maravilhosa. 14:25. Eu creio que I believe não é isso. João 14, 25. Então, coloque 15, 25. João 15, 25. Não. Oi? Coloque João 17, 25. O versículo eu sei que é 25, mas confundi aqui. Não. 14:15. Oi? 14:15. Não. Eu vou achar aqui para você. Glória a Deus. Uhul.
Bem. Desculpa. João 14, 21. Achamos. É isso aqui que eu quero frisar. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas veja o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos, e o quê? E os guarda. Esse é o quê? E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o... E o quê? Deixa ele ler agora. John 14, verse 21. Whoever has my commandments and keeps them, he it is who loves me. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. Você acredita? Do you believe? Nessa última expressão aqui, 14. In the last expression, pode colocar em português 14. isso. Manifestarei a ele. Manifest myself. E eu também. And I am. O amarei e me manifestarei a ele. And I'll love him too and manifest myself to him. Isso significa que essa palavra que nós temos, This means this word that we have, ela pode se manifestar para você. it can manifest to you. Jesus é a palavra. Jesus is the word. Então pegamos essa palavra, So we take this word, guardamos essa palavra, we save this word, ficamos apegados com essa palavra. we are embraced with this word. E Paulo disse: isso é uma arma And Paul says this is a weapon para combater to fight. Você vai guerrear com essas armas, You're gonna fight this fight porque essa palavra é with these viva. weapons, because this word is life. Então está So uma grande tribulação, we have no tremble things on the tribulation, e seus sentimentos estão abalados, and your feelings is like shaken. seu corpo físico se abala também. Your physical body is abalated. As coisas do lado de fora estão terríveis, Outside things is horrible. mas a Bíblia diz But the Bible says que o caminho que eu devo caminhar that the way that I have to walk não é o que eu estou vendo, is not what I'm seeing. não é o que eu estou sentindo, It's not what I'm feeling. é a luz para o meu caminho. Light up for my way. A palavra diz: The word says, fique em paz, stay calm. eu venci. I won. No mundo você vai ter aflições, In the world you're gonna have mas tenha de tribulation. bom ânimo. But be glad. Fique em paz. Be in peace. Então fazemos a nossa escolha. So we do our choice. Qual é a nossa escolha? Which one is our choice? Viver pela fé Live by faith e não pelo que vemos. and not by sight. Nenhuma aparência exterior, None of the appearance outside, inclusive a do nosso corpo, also our physical body, pode determinar cannot determine as minhas passadas. our steps. Vamos ver outro texto sobre isso. Let's see another scripture about Salmo that. 119, versículo Psalms 130. 119, verse. Louvor pode subir. Que coisa maravilhosa. A revelação Things. The revelation das tuas palavras of your words esclarece, dá entendimento aos simples. and do knowledge to the simples. Glória a Deus. E sabe o que Pedro diz sobre isso, irmãos? Sobre a palavra profética? And do you know what Peter says about the prophetic word? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 2 Peter, verse 1, chapter 18. Ora, esta voz vinda do céu. Aleluia. Lembra que falamos da inspiração? Do you remember that we talk Do céu. about the inspiration? Cristianismo é a divindade operando na humanidade. Is the divining of operating to humanity. Nós não podemos, We cannot se eu for pegar as coisas naturais take the natural things e caminhar sobre elas, and walking on that. há muitos anos atrás você não conseguiria me ver. Many years ago, you could not see me. Já tinha morrido faz tempo.
I was gonna die e already. muitas outras coisas. And many other things. Coisas que estatisticamente Things that statistics desfavorável para que a gente alcançasse sucesso na vida. was not favorable. Todas as To estatísticas, not catch success. tudo que Every o humanismo falou, everything that humanity says, nós não estaríamos aqui. we're not gonna be here. Mas estamos aqui porque Deus falou. But we are here because God said. E quando Deus falou, lembra? And when God told us, Eles ficam de pé. He said, stand up. Enquanto ele falava, When He was saying, o agir do Espírito vinha the Spirit was e nos in colocava de pé. and He stand me up. Se você está aqui olhando para mim, And if you are here looking at me, e se eu estou aqui olhando para and você, if I am here looking é porque at Deus you, nos mantém de it's pé. because God keep me stand. Entenda isso. Understand that. E se Deus te manteve em pé If God keeps you Vivo. life e suprido até hoje, and fulfilled, Ele vai fazer isso até a volta de Jesus He's Cristo. gonna do that when He came. Porque a boa obra que Ele começou, Jesus came, because the good things that He start, Ele vai como quando estávamos com quem? Com Ele no Monte Santo. and this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the holy mountain. 19. Temos assim, tanto mais confirmado o quê? A palavra o quê? Olha para mim. Look at me. A palavra profética The prophetic word confirmada. confirmed. Então a palavra profética, So the prophetic word, Paulo disse para Timóteo: Paul says to Timothy, tua arma. this is your weapon. Combate o bom combate. Fight the good fight. Não despreza isso. Do not tolerate that. Vamos lá. E fazeis bem em quê? Em atendê-la, tomar em consideração. Como muitas vezes temos línguas com interpretação aqui. How do we have a interpretation of speaking tongues? E eu já falei para o pessoal da mídia, já falei para as pessoas. I already told Anota the people isso. of the media, take note of that. Por duas razões. For two reasons. Vamos julgar. We're gonna judge, E depois de julgar, and after we judge, nós vamos colocar no nosso site. we're gonna. São armas para as nossas It's vidas. weapons to our lives. Mas as pessoas, elas desprezam Because people por causa de do muitas not coisas enjoy them erradas. because of many things. Precisamos Because of estar wrong atentos à things. palavra profética. We need to pay attention to prophetic words. Precisamos tomar em consideração. We need to Precisamos to take that. atentá-la. We have to pay attention. Muitas situações da minha vida Many things on my life que eu tive que escolher: that I have to choose: ficar sofrendo be suffering ou crescer. or grow up. E como foi que você decidiu crescer? And how can you decide to grow up? Pegando as palavras Taking the word que eu tenho no meu coração. that I have in my heart. As palavras que eu fui alvo de profecia. The words that I was Palavras que Deus aim of falou the comigo. prophetic word. Eu segurei nisso. I was holding that. E eu vou te dizer, isso foi uma arma And I'm gonna poderosa say this was a strong weapon contra o diabo. against the devil. Sabe, se você tem uma palavra, And if you have a word, nunca desista dessa palavra. never give up of this word. Amém? Vai chegar o tempo Amen. It's gonna have a day que essa palavra, that this word, você se apegou tanto a ela, if you would take this word so much, como a gente leu em João 14:21. as we read on Você se John apegou chapter tanto a 1, ela you catch this word, que ela se manifesta, that this word manifests, traz o efeito desejado. brings you the effect. Vamos terminar aqui. Let's Fazeis finish bem em here. atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Amém? Diga, a palavra profética Say the prophetic word, é luz it's light em tempo de escuridão. in a darkness time. Pedro diz, a palavra profética. Paul says the prophetic word. Paulo. Peter. Paul. Pedro diz. Peter. A palavra profética, The prophetic word. quando você está em confusão, When you are confused, o diabo te confundindo, the devil is confusing debaixo de pressão, you. Under pressure, a palavra profética the prophetic word, é como luz it's like a light nesse tempo, nesse in tipo this de time situação. in this situation of time.
apaga todas as luzes. Aí, pessoal da diaconia. Todos. Não vai poder dar um exemplo tão grande que a gente ainda está aqui. Por exemplo, eu não consigo ver 100% que está nesse envelope. 100% of what is written in this envelope. Mas se eu colocar luz aqui, But if I put light on that, estou vendo tudo. I can see everything. Então, em lugares que você não está vendo direito, So in a place that you can't see well, tem faces de algumas pessoas it's face of people que estão aqui that is here que eu não consigo ver. that I cannot see. Às vezes eu consigo ver ele se mexendo, Sometimes I can see you moving, mas eu não sei exatamente quem é. but I cannot see who he is. Mas quando eu vou me aproximando com a palavra profética, But when I am approximating with the eu prophetic consigo word, ver I can see quem ele é realmente. who he truly is. É como luz. It's like a light. Em tempo de escuridão, In a darkness time, você tem uma palavra you profética. have a prophetic word. Aleluia. Hallelujah. É por isso que nós não devemos viver um estilo de vida This is why we cannot live a lifestyle baseado no que achamos. based on what we think. Eu queria que colocasse aqueles slides onde fala sobre a palavra profética. I wanna show you those slides Pode that deixar. talk about the prophetic words. Aleluia. Segundo Thalita me passou. Esse é o objetivo da profecia. This is the objective of prophecy. Conectar a natureza Connect people empoderadora de Deus with the empowered nature of God, para elas se tornarem como Ele é so they can be turned to as He is, e demonstre a sua maravilhosa natureza so para that toda a terra. so they can demonstrate His wonderful to all earth. Então, o que é uma profecia? What is a prophecy? Dentre muitas definições, In definitions, é o ponto de vista de Deus it's a point of view of God para assuntos na terra. of things on earth. Então a gente vê o endemoniado, So we can see the endemoniac. Deus vê o homem à sua imagem e semelhança. God sees His imagine. É por isso, coloca de novo, That's why você não pode ser uma voz profética you cannot be a prophetic voice e continuar. Você não pode ser uma voz profética contínua You cannot se be a- você. Deixa eu terminar. Você não pode ser uma voz profética contínua se você está em conflito com o mundo que Deus ama. You cannot be a prophetic voice continue if you do not love, if you are in conflict with the word that God's love. Ok? Ficamos limitados We are limited, e começamos a falar and we start to talk numa perspectiva on a way que o profeta Samuel falou. the prophetic Samuel said. É este aí. This is Próximo rei the next king. de Israel é esse aí. This is the next king of Israel. E o Senhor disse: não. And the Lord says, no. Essa sua visão é limitada. God says, this vision Você precisa de luz. is limited. You need a light. A minha palavra é luz. My word is lamp. Samuel, Samuel, caminhe walk a luz da minha palavra. on the lamp of my word. Porque o homem, ele vê o exterior. Because the man sees the outside, Mas eu vejo but I see o coração, o espírito. the heart and the spirit. É assim que a igreja é chamada para viver. This is how the church was called Viver to pelo live. Espírito. Live by spirit. Nós temos luz We have light aonde só existe trevas. in the on place there is only exists darkness. Luz, Light, luz, light. luz.